Oi gente, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, que todos estejam em casa, em paz, né? Aí desfrutando digamos, dessas férias, né? Férias aí prolongadas. Estamos aqui retomando as nossas atividades agora de uma outra forma, uma nova modalidade de ensino, né? As chamadas aulas remotas. Vocês estarão recebendo esses vídeos em casa, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês. Para nós assim é algo tudo muito novo, né? Muito estranho. A gente precisa se adaptar a esse novo processo de ensino, mas a gente com o tempo a gente vai se adequando, tá bom? Então eu desejo a vocês um bom retorno, tá? Feliz volta às aulas. Vocês se identifiquem aí nessas figurinhas aí, nesses personagens, né? Eu estou aqui falando sem ver vocês, mas eu estou imaginando cada um de vocês aqui, tá bom? Estou vendo cada um de vocês aqui na minha mente. Vocês estão aqui bem pertinho, né? Ouvindo, escutando, presenciando esta aula, tá bom? Então, um feliz retorno. Sejam bem-vindos novamente. Deixo aqui essa mensagem para vocês, tá certo? Quero dizer que estou com muita saudade de cada um de vocês. Muito tempo, né? Que nós estamos longe uns dos outros. E aqui esse coraçãozinho para vocês, retratando o sentimento, né? Que eu sinto por vocês nesse momento, que é o sentimento de saudade, tá bom? Gente, infelizmente nós tivemos que parar, né? Nós começamos aí as nossas aulas no início do ano, mas por conta dessa pandemia nós tivemos que parar, certo? É uma coisa que foge ao nosso controle, é algo que a gente não esperava, que nenhum de nós estávamos preparados para esse momento, mas infelizmente aconteceu, certo? Então a decisão mais acertada foi que nós paralisássemos de fato as aulas, né, para não colocar em risco a vida de vocês, a nossa vida também. É muito estranho para a gente, né, estar vivenciando um momento como esse. Algo que para nós, principalmente nós historiadores, né, que estávamos acostumados a ver esse tipo de pandemia somente nos livros de história, e nós estamos vivenciando essa história, né? Estamos vivendo um fato histórico, um momento histórico. Mas para nós é novo, gente. E isso aqui tudo para nós é novo. Essa nossa geração nunca presenciou isso. Mas isso não significa que seja a primeira vez que esteja acontecendo, tá? As pandemias, elas são recorrentes, elas já aconteceram várias na história da humanidade. Eu vou citar duas apenas para a gente tomar como exemplo. Nós tivemos no final do século XIV, durante a Idade Média, a chamada Peste Negra, né? Peste Negra foi uma pandemia que tomou conta ali da Europa, Ásia e África, e que dizimou, né, segundo os historiadores, matou cerca de um terço da população europeia. Então foi uma pandemia realmente muito grave, muito séria, tá? Aconteceu na Idade Média ainda. Mais recentemente, no ano de 1918, já no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, aconteceu uma outra pandemia, conhecida como a gripe espanhola, né? A gripe espanhola, ela se alastrou também pelo mundo todo. Aqui no Brasil foram em torno de 35 mil pessoas mortas, né, segundo os historiadores. No mundo todo acredita-se que em torno de 50 milhões de pessoas morreram. Então foi uma pandemia, algo também muito sério, muito grave, tá? E nós estamos vivendo essa outra pandemia, né, conhecida aí como Covid-19, né? Uma doença que é consequência de um vírus, coronavírus, que surgiu lá na China, na província de Wuhan,
e que de lá se propagou por todo o planeta, tá? Chegou aqui no nosso país e nós tivemos que parar as nossas atividades. Agora nós estamos retomando, né? De uma outra maneira, a gente vai aos poucos se adaptando a essa nova maneira de ministrar aulas e vocês de ouvirem o professor, mas com o tempo a gente vai se acostumando, tá bom? Eu achei por bem trazer essa frase, né? Essa frase ela tem uma mensagem muito forte para nós, certo? Isso também passa. Contam que um certo homem, ele tinha dentro do quarto dele, próximo da cabeceira da cama, uma plaquinha como essa aqui, e com essa frase, isso também passa. E uma certa vez alguém viu aquela placa, aquela frase, e achou curioso e resolveu indagar, perguntar para ele qual era o significado daquela frase, o porquê daquela frase. E ele explicou para aquele moço que havia lhe perguntado o seguinte, que ele disse, olha, a vida é se ver diante de situações difíceis novamente. E por pior que esteja a situação, por pior que seja a situação em que nós estamos vivendo, essa situação também uma hora vai passar, tá? Então, esse momento em que nós estamos vivendo, essa pandemia, vai passar. Eu não sei dizer quando, ninguém sabe dizer quando. As pessoas ligadas à área da saúde fazem algumas estimativas, mas ninguém pode dizer com certeza quando isso vai passar. Mas uma coisa é certa, é que isso também passa, ok? Nós, nas últimas aulas, nós estivemos falando sobre a proclamação da República no Brasil, tá? Que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, tá? A proclamação da República foi um período de transição da história política brasileira, em que o Brasil deixa de ser uma monarquia ou um império e passa a ser uma república, ou seja, o Brasil ele deixa de ser governado pelo imperador e passa a ser governado por um presidente. Então vocês percebam aí a importância desse momento, desse momento de transição, né? Onde nós vamos ter um sistema de governo diferente daquele que nós tínhamos antes, tá? Antes da proclamação da República, o Brasil ele foi governado por dois imperadores, o imperador Dom Pedro I, depois o seu filho Dom Pedro II. Então, no ano de 1889, né, como eu já falei, no dia 15 de novembro, Marechal Deodoro da Fonseca ele vai proclamar a República, tá? E aí o Brasil deixa de ser um império e passa a ser uma república. Aqui tem uma imagem da Constituição, né? Aqui o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Nós vamos estar falando nesse vídeo, vamos fazer uma breve introdução sobre esse tema aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade. Então, a Constituição de 1891. Enquanto o Brasil, enquanto império, tinha uma Constituição. O Brasil se tornou independente em 1822, tá? No dia 7 de setembro de 1822. No ano de 1824, o Brasil, através do imperador Dom Pedro I, outorgou a primeira Constituição brasileira, certo? Em 1824, nós tivemos a nossa primeira Constituição que foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I, tá? A proclamação da República, ela se deu no ano de 1889. Então, no ano de 1891, 2 anos após a proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca ele vai promulgar uma nova Constituição. Ou seja, aquela Constituição de 1824, que foi
outorgada pelo imperador Dom Pedro I, ela vai deixar de valer, tá? Ela vai perder a sua validade e a partir da promulgação dessa Constituição de 1891, nós vamos ter um novo conjunto de leis, tá? Aí algum de vocês poderia perguntar, professor, e o que é uma Constituição? Eu tenho certeza que se vocês estivessem aqui, alguém mais curioso já teria feito essa pergunta. O que é uma Constituição? Gente, uma Constituição é um conjunto de leis, tá? Um conjunto de leis que rege uma nação, certo? Um conjunto de leis que rege um país. Leis, normas e regras de um país. Todo país que se torna independente, né? Ele tem que ter as suas próprias leis, tá? O Brasil, enquanto era uma colônia de Portugal, vivia de acordo com as leis de Portugal. Mas a partir do momento em que nós nos tornamos independentes, a primeira coisa que o país tem que ter são leis próprias. Um governo próprio e leis próprias. Então é por isso que se estabelece, que se elabora uma Constituição. Então o imperador Dom Pedro I tinha elaborado a Constituição de 1824 e aqui nós tivemos uma outra Constituição de 1891. Então, Constituição é o conjunto de leis, normas e regras de um país ou de uma instituição. A Constituição regula e organiza o funcionamento do Estado. Estado com E maiúsculo significa dizer que é uma nação, que é um país, tá? Então é a lei máxima que limita poderes e define os direitos e deveres dos cidadãos. Nós, brasileiros, nós vivemos, né, de acordo com as leis estabelecidas, elaboradas pela Constituição Federal de 1988, que é a Constituição mais recente, tá bom? Por hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Eu vou deixar para vocês lerem na página 13 do nosso livro, tá? Que vai falar sobre a primeira Constituição da República, página 13 do nosso livro, tá bom? Vocês deem uma lida, na próxima aula a gente retoma esse conteúdo, ok? Até a próxima.